Olá, fofinhos! Meu nome é Cláudia, sou professora de filosofia e estou aqui hoje para dar dicas para o Enem 2016. Nós vamos começar a falar de filosofia chamando já a atenção para um fato, que é o quê? O Enem de filosofia tem mudado muito a cara dele nos últimos anos, né? O que eram questões extremamente interpretativas passaram agora a ser questões extremamente o quê? Pontuais. Quando eu estou me referindo a pontuais, eu estou querendo dizer o quê? Que há um verdadeiro estudo de quem? De teóricos, de teorias, e são questões extremamente, como está aqui, pontuais. Ou seja, vai exigir de você uma habilidade leitora, mas vai exigir de você um conhecimento de algumas tendências filosóficas. Basicamente, a filosofia no Enem está dividida como é a cronologia realmente, né? Filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Com relação aos conhecimentos teóricos, nos últimos anos a tendência tem sido o quê? De cair muito foco na Grécia e também na modernidade. Isso não quer dizer que você não tenha que dar uma passada lá no período medieval, dar uma olhadinha em Tomás de Aquino, né? Santo Agostinho, mas como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho são tendências também que caem em história, geralmente são ligados a contextos históricos, então que te facilita a fazer a questão. Quero chamar muita atenção para o fato da Grécia. De 2009 até agora, no último Enem de 2015, sempre tem uma questão ligada à Grécia Antiga. A tríade que a gente chama lá, né, que é o Sócrates, Platão e Aristóteles, versamente estão. Sócrates, por incrível que pareça, desde 2009 em diante não tem questão de Sócrates no Enem. Mas Platão, você pode ver, 2014, 2012, Aristóteles, 2014, 2013, 2009. Então, uma das apostas é justamente o Enem está explorando quem? Sócrates. Até porque, vale lembrar que ele trata do quê? Do conhecimento, como é possível a aquisição do conhecimento, e foi ele que, na verdade, inaugurou o período socrático na Grécia Antiga, um período tão importante, né, de aquisição do conhecimento para a filosofia. Então, é uma boa você deve olhar a teoria, a metodologia, a questão como cada um versa sobre o seu método e, principalmente, a questão geralmente te dá uma introdução de um texto, mas vai exigir de você um pouquinho de conhecimento mais aprofundado de cada um deles. Bom, outra coisa que caiu, que foi até a novidade, né, no Enem de 2014, que foi o quê? As correntes do período helenístico, que também é um período da Grécia Antiga. Foi novidade, ao mesmo tempo não é. Por quê? Porque o Enem tem muita preocupação em tratar na prova de filosofia e também um pouco na de sociologia sobre as questões relativas a quê? A ética e a moral. E esse período helenístico é importante você dar uma olhada, por quê? Porque, só para lembrar, é um período que a Grécia está envolvida com guerras e a própria população e a filosofia em si vai estar preocupada em discutir o quê? Ética e moral. Então é importante você dar uma olhadinha nessas teorias aqui, o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo, o cinismo, que são correntes filosóficas que surgiram naquele momento, que estão fazendo toda uma reflexão de como o cidadão deve viver em sociedade, o que seria ético, o que seria moral. Então, é importante, mesmo sendo um período que foi explorado apenas uma vez, você dar uma olhadinha, porque é uma tendência forte de se trabalhar com isso, porque trata desses assuntos, né? Ética e moral. A modernidade sempre está na prova do Enem, sempre. Principalmente a partir do momento que surgiu o método. O método, quando eu estou falando de método, eu estou falando do quê? De buscar o caminho, da definição de método mesmo. Porque na modernidade há uma discussão muito grande da importância de apresentar o método. A filosofia, assim como qualquer estudo, quer também ser vista como uma ciência, porque a ciência, na modernidade, vai ganhar sua alteridade, vai ganhar sua importância. A filosofia não quer deixar de ganhar essa importância. Então, os filósofos começaram a se preocupar com o método. E isso vai vir de encontro, que é uma coisa que a Enem também explora, a importância da ciência. Quando eu estou falando de ciência, eu estou falando realmente da metodologia científica, dos avanços que vão acontecer principalmente com Bacon, depois o próprio Descartes, e mais à frente David Hume e também o próprio Locke. Então, assim, é importante você olhar a ciência como um paradigma para se pensar a filosofia. Isso é importante por quê? Porque você vai ver aqui que as questões, elas versam com esses filósofos, mas versam também, um diálogo com a própria, aliás, ciência. Descartes é um filósofo recorrente,
Riemann também e Bacon também. Então, são tendências filosóficas. Você aproveita e faz o que também? Dá uma olhadinha lá no contexto do racionalismo, do empirismo, que é uma discussão da modernidade e também uma discussão de quê? Da ciência. Quais são os filósofos racionalistas, quais são os filósofos empiristas, como cada um pensava a sociedade. A grande questão aqui desse período é você entender o quê? Como é possível a aquisição do conhecimento, porque cada teórico vai criar sua teoria e dentro dessa teoria vai tentar responder a esse que é o grande questionamento da modernidade em termos de filosofia. Kant é um filósofo que faz uma discussão muito atual, que é a do imperativo categórico, né? O não faça com os outros que não gostaria que fizesse com você, que é a discussão do quê? Como que eu devo me portar em sociedade, quem é o homem moral. A moral kantiana é uma coisa muito latente na modernidade, mas é latente até hoje, então, de repente, você dá uma olhadinha nos preceitos de formação de Kant e também o que ele faz, qual a discussão que ele faz em cima desse imperativo categórico. Para ele, o que era esse imperativo categórico, como isso impactava a sociedade e quais os frutos que as pessoas que respeitavam esse imperativo categórico traziam para si e para a boa convivência da sociedade. Foucault também já caiu algumas vezes no Enem. Ele faz uma discussão que é extremamente válida, que é a questão do poder, da vigilância, uma sociedade que vive sob controle, o porquê de disciplinar o ser humano, disciplinar os corpos, adestrar os corpos. Isso tem muito a ver também com o processo de vigilância que a gente vive hoje, né? Muros, cercas elétricas, câmeras em todos os lugares, uma sociedade que precisa estar sendo o quê? Vigiada. E você pode levar isso também, uma reflexão, com relação ao quê? À própria moral. Falei agora e vou repetir. Ética e moral é um assunto que o Enem coloca ou ligado a algum teórico, principalmente esses que eu falei com vocês, e também uma discussão em termos de análise de situações. Então é importante você entender o que é ética, entender o que é moral e como as duas situações impactam tanto no comportamento das pessoas quanto o impacto que isso traz dentro da sociedade. Numa situação como nós vivemos no mundo atual, nada mais é atual do que falar de ética e de moral. Então, por isso que é uma tendência forte do Enem as duas discussões. E aí, pessoal, desejo a todos, não é uma boa prova, não, desejo a todos o quê? Uma excelente prova, que todos tenham muito sucesso. Abraços!